Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você seja muito bem, feliz com Jesus, fazendo sua leitura juntamente comigo. Estamos nesse projeto de ler a Bíblia inteira, de capa a capa, em um ano. E hoje é o nosso dia 78. Vamos ler Juízes de 10 a 12. Então vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos porque o Senhor é bom. Te convidamos, Senhor, nesta hora para que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre nós enquanto nos debruçamos sobre a tua palavra, para te conhecer, para saber um pouco mais de ti, Pai. Que o Senhor esteja nos dando discernimento, entendimento e que a gente possa crescer em maturidade enquanto nos dedicamos à leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Juízes 10. Depois da morte de Abimeleque, surgiu um homem em Issacar, chamado Tola, filho de Puá, neto de Dodô, para libertar Israel. Ele morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim, e exerceu as funções de juiz durante 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois dele, a vaga foi ocupada por Jair, de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 30 filhos, que costumavam montar 30 jumentos e que possuíam 30 cidades na região de Gileade. Estas cidades eram chamadas de Ravote Jair, nome que conservam até hoje. Quando Jair morreu, foi enterrado em Camom. Então, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e voltou a adorar os Balaíns, Asterotes e os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Moabitas e dos Filisteus. E visto que deixaram mais uma vez de seguir o servo do Senhor, ele ficou irado de seguir e servir ao Senhor, ele ficou irado com Israel e permitiu que fosse atormentado pelos filisteus e pelos amonitas. Esses povos começaram neste mesmo ano a maltratar os israelitas. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas que ocupavam os territórios do leste do rio Jordão em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Israel foi ficando cada vez mais angustiado. Finalmente, os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Socorro, Senhor! Pecamos contra o Senhor, pois deixamos de servir ao nosso Deus para servir a deuses falsos. Mas o Senhor respondeu: Eu não livrei vocês dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos moabitas? Houve alguma vez que clamassem a mim que eu não os livrasse? Apesar disso, vocês me abandonaram para servir outros deuses. Por essa razão, não os libertarei mais. Vão pedir socorro aos deuses que escolheram, eles que tirem vocês dos seus apuros. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faça conosco o que o Senhor achar melhor, mas livra-nos só mais desta vez. Então eles destruíram os deuses estrangeiros que haviam entre eles e serviram somente ao Senhor. E o Senhor já não pôde mais conter a sua compaixão por causa da angústia de Israel. Os exércitos de Amon tinham sido convocados e acamparam em Gileade, e faziam preparativos para atacar o exército israelita acampado em Mispá. Em certo momento, o povo e os oficiais de Gileade lançaram um desafio. Quem começar a batalha contra os amonitas será o líder de todos os que moram em Gileade. Capítulo 11. Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram: Você é filho de outra mulher, e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais.
Passando algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté: venham comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, disse: ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estou em dificuldades? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar a nossa tropa contra os amonitas, você se tornará o líder de todos os que vivem em Gileade. Então Jefté perguntou-lhes: vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isso diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade. O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme a sua palavra. Assim Jefté aceitou a missão e ficou sendo comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá, diante do Senhor. Logo depois, Jefté mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo: o que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? Os mensageiros de Jefté voltaram com esta resposta do rei: quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras, desde o rio Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território. Jefté não se abalou e mandou mensageiros contra outra vez ao rei dos amonitas, com esta mensagem: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei Edom, dizendo: pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois mandamos o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde, os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos edomitas e dos moabitas e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que viviam em Esbom, e pediu a ele: deixe-nos passar pelas suas terras até o nosso destino. Seom negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou com elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei de Seom e todo o seu exército. Foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos amorreus, desde o rio Amon até o Jaboque, e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus. Por que haveria de devolver a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo que recebe do seu Deus, Camus? Assim também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto, agora, passado 300 anos, você levanta essa questão? Todo esse tempo Israel viveu aqui, ocupando terras que vão desde Esbom até Aroer, e que margeiam todo o rio Arnon. Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu que pecou contra você. Você está cometendo um erro de lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés, passou por Mispa de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefté havia feito um voto ao Senhor nestes termos: se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair primeiro da minha casa ao meu encontro quando eu voltar para casa com a vitória sobre os amonitas será do Senhor, e o oferecerei como sacrifício queimado.
Jefté, pois, foi combater os amonitas, e o Senhor deu a vitória a Israel. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram derrotados pelo povo de Israel. Jefté não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha única correu ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefté viu a moça, rasgou suas próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela, porém, disse: "Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel." Ela prosseguiu: "Deixe que eu ande pelos montes por 2 meses junto com as minhas amigas para chorar, porque jamais casarei." "Faça isso, minha filha. Vá", disse Jefté. Ela foi acompanhada das amigas e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim de 2 meses, ela voltou para seu pai e ele cumpriu o voto feito. Assim ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos por 4 dias para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Capítulo 12. Então, a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunindo o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem para Jefté: "Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa com você dentro." Eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam", respondeu Jefté. "Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi que vocês não viriam me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas, e o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês vêm agora contra mim?" Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade, e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraíns diziam: "Vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés, como desertores, e fogem de medo de Efraim." Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão, nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia: "Deixe-me passar", os guardas de Gileade perguntavam: "Você é membro da tribo de Efraim?" Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e pronunciasse Sibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Nesse caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas de Efraim. Jefté foi o juiz de Israel por 6 anos. Depois disso morreu e foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibsã, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu em casamento as suas filhas a homens de fora dos grupos familiares que chefiava, e trouxe de fora 30 mulheres para casarem com seus filhos. Ibsã julgou Israel por 7 anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibsã. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi enterrado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que costumavam montar 70 jumentos. Abdon foi juiz de Israel por 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém. Essa foi a nossa leitura de hoje. O Senhor abençoe seu dia e amanhã a gente está de volta para poder continuar até a gente finalizar a Bíblia toda para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia e até amanhã.